Os 50 anos de respeito se esfarelavam como pó de serra, e não havia nada que ele pudesse fazer. Valdomiro, carpinteiro de mão cheia e fé inabalável, sentia a boca seca enquanto lia o comunicado. Não era uma notificação de despejo, nem um boleto atrasado. Ele sempre foi o primeiro a honrar suas contas. Era algo mais sutil e, por isso mesmo, mais corrosivo. Uma circular do condomínio dos Sobrados Geminados, onde morava e mantinha sua pequena oficina nos fundos do terreno, informava sobre a revitalização e padronização das áreas comuns e de serviço. Isso incluía a proibição de atividades laborais que gerem barulho excessivo, resíduos ou movimento de materiais volumosos em horário comercial, sob pena de multa diária de R$300. Na prática, significava o fim da sua carpintaria. A alma do velho Valdomiro pesava. Ali, naquele espaço, ele não apenas cortava, lixava e montava a madeira. Ele construía a vida dele, sua dignidade e seu sustento, sua rotina. Como poderia aceitar ser tratado como um incômodo, um gerador de resíduos, depois de décadas de trabalho honesto? O problema era grande, e a ameaça de perder o pouco que tinha o estava deixando sem chão. Valdomiro respirou fundo. O cheiro de madeira, verniz e café fresco que sempre acalmava agora parecia apenas ressaltar a iminência da perda. Desde moleque, ainda no interior de Minas, ele tinha um jeito com a madeira. Quando chegou a São Paulo, há mais de 40 anos, carregava apenas a roupa do corpo, uma fé simples e a teimosia de quem sabia o que queria. Começou de baixo, ajudante, depois aprendia cada macete, cada tipo de encaixe, cada segredo da marcenaria. Com as próprias mãos, construiu uma reputação de quem entregava peças de qualidade, justas e duradouras. Cadeiras, mesas, armários, tudo que saía da sua oficina, tinha um pouco da sua história, do seu capricho. Por um tempo, trabalhou para um senhor conhecido na região, um homem que o via apenas como o caipira que até quebra um galho. Valdomiro nunca revidou as indiretas nem as piadas sem graça. Apenas trabalhava mais, entregava melhor, com um sorriso no rosto, e a convicção de que o valor de um homem se media pelo seu caráter, não pela sua origem. Conseguiu juntar um trocado, deu entrada na casinha humilde que virou sua morada e sua oficina. O pagamento do financiamento era quase um ritual de gratidão a Deus por cada boleto quitado. Nos últimos anos, com a aposentadoria magra, era a carpintaria que complementava a renda, pagava a conta de luz que vinha quase R$250 o gás de cozinha, e ainda sobrava um troco para ajudar a neta na faculdade. Agora, essa pequena fortuna em multas podia derrubar tudo. A notificação, um papel tão branco e impessoal, tinha o poder de apagar a cor de toda uma vida dedicada. O que seria dele, sem o barulho da serra, sem o cheiro da madeira? Sem o propósito que o movia todos os dias. A fé que sempre o amparou estava à prova, um nó apertava sua garganta. Ele tentava enxergar uma saída, mas o futuro parecia um armário escuro e sem fundo. O futuro parecia um armário escuro e sem fundo. Valdomiro tentou se adaptar. Nos primeiros dias após a notificação, a oficina parecia um teatro silencioso. A lixadeira elétrica, que antes ronronava como um gato satisfeito, agora permanecia emudecida. Ele pegou as lixas de mão, gastas, e tentou polir uma moldura. O suor escorria na testa, mas o trabalho rendia pouco, e o acabamento não era o mesmo. O barulho do martelo, antes ritmado e assertivo, agora soava cuidadoso demais, quase furtivo. Ele se sentia um criminoso na própria casa, escondendo a vocação que o definia. Perdeu um serviço pequeno, mas certo. Dona Eunice, a vizinha de Sobrado, pediu para consertar um armário. Valdomiro explicou as restrições, a impossibilidade de usar as máquinas. Ela, com a voz carregada de lamento, disse que precisava do armário em 2 dias e que já tinha falado com outro carpinteiro, do outro lado do bairro. A vergonha subiu à cabeça do Valdomiro, não por ter perdido o trabalho, mas por se sentir diminuído, incapaz de honrar o que sempre foi seu. Ele, que nunca recusava um serviço bem feito, agora via a madeira empilhada, as ferramentas paradas, e a vida parecia escorrer entre os dedos. A conta de luz que antes era paga com a satisfação do trabalho honesto, agora parecia zombar dele, um fardo pesado que não sabia como carregar.
Uma tarde, Valdomiro resolveu visitar a neta, Clara, na faculdade. Não era dia de aula dela, mas sabia que estaria na biblioteca estudando. Levou um bolo de fubá que fez questão de assar, como se fosse um escudo para sua própria angústia. Ao vê-lo, Clara notou a sombra nos olhos do avô. Vovô, que surpresa boa! Mas o senhor está meio murchinho, parece. Aconteceu alguma coisa com a oficina? Perguntou Clara, pegando na mão calosa dele. Valdomiro suspirou, o bolo de fubá ainda quente em suas mãos. O pessoal do condomínio. As regras, Clara. Querem que eu pare com a carpintaria. Dizem que faz barulho, sujeira, que incomoda. Clara apertou a mão do avô. Mas vovô, o senhor não é só o barulho da serra, nem a poeira da madeira. O que o senhor cria é que importa, é o senhor, tá ligado? As coisas que saem das suas mãos têm a sua alma. Isso não é só trabalho, é arte. Valdomiro balançou a cabeça, forçando um sorriso cansado. Era bom ouvir o carinho da neta, mas aquelas palavras pareciam idealistas demais para a dureza da vida real. Minha filha. Mas é com barulho e poeira que a gente paga as contas, que a gente come. Arte não paga o gás. Ele sentia um nó na garganta. A fé que sempre o guiou, agora vacilante, parecia distante, como um rádio fora de sintonia. Tem esperança que é luz, e tem esperança que é armadilha. A diferença é o tempo que a gente demora para enxergar. Ele tentou de tudo. Falou com o síndico, Dr. Ricardo, um advogado que morava no sobrado da frente. O Dr. Ricardo foi polido, mas irredutível. As regras são claras, Valdomiro. É para o bem-estar de todos os moradores. Imagine se cada um fizesse o que quisesse. Viraria uma bagunça. Não havia espaço para negociação para a história de vida de um homem trabalhador. Valdomiro voltou para casa com a sensação de estar encolhendo, diminuindo a cada passo, como se o sol se recusasse a esquentar seu dia. As ferramentas na oficina pareciam mais pesadas, cada pedaço de madeira um lembrete do que estava prestes a perder. Ele rezava, mas as palavras pareciam se perder no teto, sem eco, sem resposta. O propósito que o movia todos os dias agora parecia um navio à deriva, sem bússola. Um mês se arrastou, e a poeira que não saía das máquinas de Valdomiro se acumulava também na sua alma. Os poucos bicos que conseguia eram feitos à base de sacrifício, no silêncio incômodo da madrugada, ou com um disfarce de urgência que já não enganava ninguém. O dinheiro foi minguando, a neta Clara, percebendo a situação, veio com uma ideia que lhe cortou o coração. Vovô, ela disse, com a voz embargada, eu juntei um trocado, uma poupança que eu tinha para comprar uns livros. Mas o senhor precisa mais agora. Pode pegar, eu me viro. Valdomiro sentiu o peso da oferta, o amor da neta. Era um gesto lindo, mas era também a prova de que ele, o provedor, o pilar, estava falhando. A dignidade se esvaía. Naquele dia, ele mal conseguiu trabalhar. A cabeça doía. O peito apertava. Ele se sentia encurralado, com a vida lhe exigindo uma renúncia que parecia impossível. Às vezes a gente espera tanto pelo milagre grande que não vê os pequenos acontecendo todo dia. Na manhã seguinte, uma batida forte na porta. Não era a vizinha Dona Eunice, nem o entregador. Era Dona Cecília, a síndica eleita no mês anterior, acompanhada de outro morador do concelho. Ela não estava ali para conversar. Trazia um envelope lacrado e uma prancheta nas mãos. Bom dia, Valdomiro, disse Dona Cecília, a voz cortante. Como o senhor sabe, as regras do condomínio precisam ser seguidas. O Dr. Ricardo já o informou. O conselho decidiu que, para evitar futuros transtornos, sua oficina deverá ser desativada como espaço de trabalho. O senhor terá uma semana para transformar o local em depósito, ou o que desejar, mas sem atividades laborais. Há um termo de conformidade para o senhor assinar. Ela estendeu o papel para ele. Caso o senhor se recuse, o condomínio se verá obrigado a emitir notificação legal, e a multa diária será de R$ 600. Valdomiro pegou o papel, suas mãos calejadas tremiam levemente. Seus olhos percorreram as linhas, as letras miúdas, os termos legais. Desativar. Sem atividades laborais. Transformar em depósito. A vida dele, reduzida a um depósito. O cheiro de madeira, o barulho da serra,
a alegria de ver uma peça tomando forma, tudo isso morreria ali, naquele pedaço de papel. Ele sentiu o coração batendo pesado no peito, uma dor surda. A imagem da neta Clara, oferecendo a poupança, veio à sua mente. Ele pensou nos anos de trabalho, nas piadas do senhor conhecido na região sobre o caipira que quebrava um galho. Sempre se curvou. Sempre engoliu. Sempre se adaptou. Dona Cecília, impaciente, pigarreou. Então, Valdomiro, o senhor assina ou não? Precisamos de uma resposta hoje. Valdomiro olhou para o papel em suas mãos. Depois, seus olhos se desviaram para as próprias mãos, calejadas, cheias de história. Ele viu os vincos, as cicatrizes, a pele grossa de quem construiu a vida com elas. E então, as palavras de Clara ecoaram em sua mente, não como um pedido, mas como uma verdade que ele sempre soube, mas nunca tinha aceitado de fato. O que o senhor cria é que importa. É o senhor, tá ligado? Ele não era um gerador de resíduos, ele era Valdomiro carpinteiro. Ele respirou fundo, um ar diferente, mais denso, que não lhe preencheu apenas os pulmões, mas a alma. A voz saiu, firme, forte, e ele mesmo se surpreendeu com a clareza dela. Não, Dona Cecília, eu não assino. Dona Cecília arregalou os olhos claramente despreparada para a recusa. Como assim, Valdomiro? O senhor está entendendo as consequências? A multa será de R$ 600 por dia, além de ações legais. Valdomiro balançou a cabeça não com desrespeito, mas com uma convicção que vinha de um lugar profundo dentro dele. Eu entendo sim, Dona Cecília. Mas esta oficina, ela não é só um lugar de trabalho, ela é a minha vida. Eu não abro mão dela, eu não abro mão de quem eu sou. Era a primeira vez que Valdomiro dizia não a uma imposição tão grande, um não que não era de rebeldia, mas de reencontro. A gente não perde só o que tinha. Perde também quem poderia ter sido se não tivesse ficado parado esperando. O problema não havia sumido. Pelo contrário, acabara de ficar muito maior. Mas Valdomiro, de pé na porta da sua oficina, sentindo o cheiro familiar da madeira, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia encolhendo. Sentia-se completo, inteiro. Ele tinha encontrado a própria voz, e era um som que soava tão forte e verdadeiro quanto o barulho da serra em pleno funcionamento. O problema não havia sumido. Pelo contrário, acabara de ficar muito maior. Mas Valdomiro, de pé na porta da sua oficina, sentindo o cheiro familiar da madeira, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia encolhendo. Sentia-se completo, inteiro. Ele tinha encontrado a própria voz, e era um som que soava tão forte e verdadeiro quanto o barulho da serra em pleno funcionamento. Os dias seguintes à recusa foram um misto de medo e uma estranha euforia. A cada manhã, Valdomiro esperava a batida à porta, o lembrete da multa crescente, mas ela não vinha. Ou pelo menos, não da forma que ele esperava. A ausência da intimação legal imediata era um respiro, mas a ameaça ainda pairava. Ele se viu na oficina, novamente, mas agora com um olhar diferente. As máquinas ainda estavam lá, empoeiradas, mas a vontade de usá-las não era mais a mesma urgência de antes. Ele pegou uma peça de jacarandá, um resto de um antigo trabalho, e começou a lixar, desta vez com uma lixa fina, nas mãos, sentindo a textura da madeira, não a vibração do motor. Era mais lento, sim, mas havia uma concentração, uma quietude que ele não percebia há tempos. Vovô, não é sobre não fazer barulho. É sobre fazer diferente, Clara disse, em uma tarde, enquanto ele esculpia um pequeno pássaro. O senhor sempre falou que cada pedaço de madeira tem uma história. E se a gente contasse essas histórias para mais gente? Sem a gritaria da serra, as palavras da neta fizeram Valdomiro pensar. Ele se lembrava de quando era menino, observando o avô paterno fazer pequenos brinquedos de madeira para os netos, com ferramentas simples, uma faca afiada e muita paciência. Essa era uma parte da sua herança que ele havia esquecido na correria dos grandes projetos. Valdomiro, com a ajuda de Clara, começou a experimentar. Transformou pedaços de madeira desprezados em pequenos objetos de arte, esculturas de animais, miniaturas de casinhas, jogos de tabuleiro de mesa. O cheiro da madeira permaneceu, mas o barulho deu lugar ao sussurro das ferramentas manuais, ao delicado polir da lixa e ao leve bater do cinzel. Clara,
Animada, criou um perfil simples para ele em uma rede social, chamando-o de Ateliê do Valdomiro, arte em madeira silenciosa. No começo, Valdomiro achou aquilo bobagem. Quem vai querer comprar um pedaço de madeira pela internet, minha filha? E sem barulho, como é que eu vou convencer alguém de que é trabalho de verdade? Mas Clara, paciente, explicava. As pessoas querem história, vovô. Não querem só o produto. Querem o Valdomiro por trás da peça. Ela postou fotos e vídeos curtos dele trabalhando, as mãos calejadas, a concentração no olhar, o acabamento impecável. Os primeiros pedidos foram pequenos, de amigos da Clara e de conhecidos. Valdomiro sentiu uma alegria diferente ao embalar as peças, uma satisfação que não vinha da quantidade, mas da qualidade e do carinho. O valor não era o mesmo dos móveis grandes, mas era um dinheiro limpo, vindo de uma criação que não o fazia sentir culpa. A conta de luz que antes parecia zombar dele, agora era paga com uma leveza inesperada. No entanto, a apreensão em relação ao condomínio ainda existia. Um dia, Dr. Ricardo, o síndico anterior, parou Valdomiro no corredor. Valdomiro, Dona Cecília me falou que o senhor não assinou o termo. Eu lamento, mas as regras são claras. Valdomiro olhou para ele não com o pavor de antes, mas com uma calma recém-adquirida. Doutor, eu entendo as regras. Mas elas falam em barulho excessivo, em resíduos e movimento de materiais volumosos. Meu trabalho agora é outro. Eu faço arte, com minhas mãos, em silêncio. Ele explicou as novas peças, o processo. Dr. Ricardo, um homem de leis, franziu a testa. Era uma interpretação válida. Dias depois, Dona Cecília, a atual síndica, bateu à porta de Valdomiro. Não com um envelope lacrado, mas com uma pequena caixa nas mãos. Valdomiro, recebi este presente de uma amiga, ela viu na internet e disse que parecia o seu trabalho. É um pequeno tucano, lindo. Era de fato uma das peças de Valdomiro, que Clara havia enviado para uma lojinha online. Dona Cecília olhou para a oficina, viu Valdomiro trabalhando em uma pequena caixa de joias, lixando-a com esmero manual. O cheiro de verniz estava lá, mas o som era quase inaudível. Ela não via a serragem espalhada, nem grandes tábuas sendo arrastadas. O Dr. Ricardo me falou da sua arte silenciosa. Vejo que o senhor se adaptou. Eu vim avisar que o conselho reavaliou a sua situação. Com essa nova forma de trabalho, que não infringe as regras de barulho e resíduo, o senhor não será multado. E as multas anteriores, bem, elas foram arquivadas. Valdomiro sentiu um alívio imenso, mas a maior surpresa veio quando Dona Eunice, a vizinha de sobrado que havia pedido para consertar o armário, apareceu na porta da oficina. Ela observou Valdomiro terminando um conjunto de pequenos porta-copos de madeira ricamente entalhados. Valdomiro, ela começou, a voz mais suave que de costume, aquele outro carpinteiro. Sabe, ele fez um serviço, mas não tem a sua mão. O meu neto vai fazer aniversário, e eu queria algo especial. O senhor faria um trenzinho de madeira para ele? Pequenino, mas feito com carinho. Valdomiro sorriu, um sorriso genuíno que há muito não dava. Dona Eunice não precisou dizer mais nada. Seu pedido, seu reconhecimento, era o silêncio que confirmava que Valdomiro havia, de fato, se reencontrado. Ele percebeu que a sua riqueza, o seu valor oculto, não estava no barulho que fazia, mas na paixão silenciosa de suas mãos. A fé, que por um tempo pareceu um rádio fora de sintonia, agora tocava uma melodia clara, de reencontro e paz. A oficina, antes um lugar de angústia e luta, agora era um santuário de criação, onde o propósito que o movia todos os dias havia encontrado uma nova bússola. O Valdomiro percebeu que por muito tempo, ele tentou caber em caixas que não eram suas, aceitando rótulos e imposições que diminuíam o seu ofício e a sua própria alma. Ele buscou a saída mais óbvia, a briga, a resistência direta, sem ver que a liberdade, às vezes, está em mudar a perspectiva, em abraçar a essência do que se é, e não a forma como os outros esperam que você seja. O armário escuro e sem fundo que o assombrava não era o fim de seu trabalho, mas o convite a um novo caminho, um novo modo de expressar sua arte.
A verdadeira força não estava em manter o que sempre foi, mas na capacidade de se reinventar, mantendo intacta a paixão e a dignidade. Assim como a madeira que se transforma nas mãos do carpinteiro, a vida de Valdomiro ganhou novas formas, mais delicadas, mais autênticas, provando que o valor de um homem está no que ele cria com alma, não no barulho que ele faz. Essa é a essência de encontrar a própria melodia no silêncio do mundo. Se você já se sentiu encurralado pela vida, com a sensação de que teria que abrir mão de quem você é para se encaixar, deixe a sua história aqui embaixo.